Você já parou para pensar que o Japão, com toda a sua tecnologia avançada e cultura milenar, esconde um lado mais sombrio? Atrás da beleza das paisagens e das tradições, existem histórias que nos arrepiam e nos fazem questionar a natureza humana. Neste vídeo, vamos explorar algumas das lendas mais macabras do Japão, desde florestas amaldiçoadas até mansões assombradas. Então, sem mais delongas, vamos começar com a Floresta dos Suicídios. A floresta de Aokigahara é um lugar de suicídio considerado o mais comum do Japão e o segundo do mundo, atrás apenas da ponte Golden Gate em São Francisco. Em 1988, ocorriam cerca de 30 suicídios por ano. Em 2002, 78 corpos foram encontrados na floresta, e no ano seguinte, quando 1.008 mortes foram confirmadas, o governo parou de divulgar dados para evitar a associação das mortes com a floresta. Em 1970, foi criada a Operação de Caça ao Corpo, que consiste em buscar... Bom, você já sabe. Dizem que a popularidade da floresta começou por causa de uma novela chamada Kuroi Jukai, que significa Mar Sombrio das Árvores. Seiichi Matsumoto é o autor da obra. A história conta sobre dois amantes que acabam cometendo suicídio na floresta. Porém, a obra é de mais ou menos 1960, ou seja, os casos de pessoas que cometem o ato é desde o século XIX. Mas não acaba por aí. A floresta é conhecida pelo silêncio que produz. A natureza de Aokigahara é tão espessa que bloqueia sons e ruídos, sem contar que ela possui uma vida animal muito baixa. Por isso, ela é uma espécie de literalmente floresta fantasma, aumentando a sensação de solidão e desesperança. Muitos visitantes dizem que o silêncio chega a ser perturbador ao invés de agradável. As pessoas nem sempre acreditam em fantasmas, ou dizem que não têm medo deles, mas as verdadeiras assombrações nem sempre estão escondidas nas sombras, esperando você levantar no meio da noite para pegar um copo de água. Antigamente, existia uma prática japonesa chamada ubasuchi. Essa prática consistia em levar parentes doentes ou idosos para lugares desolados e abandoná-los ali para morrerem sozinhos e não gerar despesas para a família. Pois é, por mais que monstros possam ser assustadores, às vezes os monstros de verdade não são os da nossa imaginação, são os ao nosso redor. Esse é o motivo por que dizem que florestas como Aokigahara são amaldiçoadas. Os espíritos daqueles ali abandonados se viram contra os visitantes e os impedem de sair. Algumas pessoas mais sensíveis, inclusive, afirmam ver entidades na floresta. E algo que a deixa ainda mais perturbadora é que a maior parte do solo é vulcânico, ou seja, as anomalias magnéticas são algo comum por ali. Por isso, se você levar um celular para se guiar ou uma bússola, você provavelmente vai se perder de um jeito ou de outro, pois eles vão dar direções erradas ou vão simplesmente parar de funcionar. Devido à fama que a floresta atingiu e ao número de turistas, o governo simplesmente parou de divulgar dados, pois cada vez mais pessoas estavam sumindo. Mansão e muro. Agora vamos entrar em uma história perturbadora e misteriosa do Japão, a lenda da Mansão Imuro. Localizada em uma área isolada nas proximidades de Tóquio, essa mansão ganhou uma reputação assustadora que persiste há décadas. Muitos acreditam que é um dos locais mais assombrados de todo o país e a razão por trás disso é de arrepiar. A lenda conta que a família Imuro praticava um ritual antigo secreto, como Shinto Strangling Ritual, ou ritual do estrangulamento. O objetivo desse ritual era conter um mal ancestral que, segundo o que se acreditava, poderia escapar e devastar o mundo. Para que o ritual tivesse sucesso, uma criança era criada em isolamento absoluto, sem jamais desenvolver laços emocionais com ninguém. No auge do ritual, essa criança era brutalmente sacrificada, amarrada por cordas, estrangulada até a morte, e o seu sangue era usado para selar o portal espiritual da mansão, mantendo os espíritos malignos do lado de fora. No entanto, durante o último ritual, algo deu terrivelmente errado. A garota escolhida conseguiu de alguma forma estabelecer uma conexão emocional com alguém de fora. Essa falha foi fatal para o ritual. A suposta proteção que ela oferecia foi destruída. Enlouquecido pelo fracasso e pelo medo que o mal fosse liberado, o chefe da família, em um ato de desespero insano, assassinou brutalmente todos os membros da casa: esposa, filho, servos e depois a própria vida. O sangue derramado, no entanto, não trouxe paz. Ao invés disso, selou a mansão com uma maldição
maldição eterna. Desde então, a mansão Imuro tornou-se um local evitado por muitos. Dizem que os espíritos da família e das vítimas do ritual ainda vagam pelos corredores sombrios da mansão, presos em uma repetição sem fim de horrores que ali aconteceram. Testemunhas afirmam que, ao se aproximar da mansão, sentem um frio inexplicável, como se a própria presença da morte impregnasse o ar. Algumas pessoas relatam ver figuras fantasmagóricas, sombras se movendo pelas janelas e, em certos casos, até ouvem sussurros ameaçadores. Aqueles que ousam investigar mais a fundo falam de eventos perturbadores. Objetos se movem sozinhos, portas se trancam sem explicação e uma sensação opressiva de desespero que parece envolver o local. Pior ainda, há relatos de desaparecimentos misteriosos nas proximidades, aumentando a ideia de que os espíritos vingativos da família Imuro continuam a assombrar o lugar, aprisionando aqueles que se aproximam demais da verdade. A fama da mansão Imuro cresceu tanto que inspirou a série de jogos de terror Fatal Frame, conhecida por seu enredo baseado em fantasmas e rituais obscuros. Embora muitos tentem desmentir a lenda, o medo que a história provoca nos japoneses continua até hoje. A ideia de que os mortos não descansam e que antigos rituais ainda têm poder sobre o mundo moderno deixa um rastro de pavor difícil de ignorar. O caso de Mutsu Otoi. A mansão Tsuyama carrega uma aura de morte e desespero que poucos ousam mencionar, marcada pelo massacre brutal cometido por um jovem consumido por dor e abandono. Mutsu Otoi nasceu em uma época difícil. Logo após seu nascimento, ele perdeu ambos os pais para tuberculose, uma doença devastadora na época. Criado por sua avó ao lado de sua irmã, Mutsu cresceu isolado com uma infância marcada por perdas. Com o tempo, ele desenvolveu um interesse perturbador por histórias macabras, incluindo a de Seida Abe, uma prostituta que em 1936 chocou o Japão ao estrangular o seu amante e mutilar o seu corpo. Esse fascínio pelo lado sombrio da psicologia humana parecia prenunciar o que viria a seguir. Além disso, Mutsu participava de uma antiga tradição rural como Iobai, ou caminhada noturna, onde jovens homens entravam sorrateiramente nos quartos de mulheres em busca de relações sexuais. No entanto, após ser diagnosticado com tuberculose, as mulheres da vila começaram a rejeitá-lo, aumentando sua sensação de isolamento e humilhação. Essas experiências moldaram sua mente e criaram um homem amargurado, ressentido com a sociedade ao seu redor. Ele acreditava que todos à sua volta o desprezavam, e esse sentimento de traição crescia como uma sombra, alimentando sua sede de vingança. Numa noite, em maio de 1938, Mutsu tomou sua decisão final. Ele se armou com uma espingarda e uma katana e cobriu o rosto com uma máscara de guerra tradicional japonesa, uma figura macabra emergindo das sombras. Ele invadiu as casas da pequena cidade de Tsuyama, casa após casa. Atacou com uma violência implacável. Mutsu assassinou 30 pessoas em média e sua maioria eram idosos, mulheres e até mesmo crianças, deixando um rastro de sangue e horror. O massacre foi tão brutal que até hoje é considerado um dos maiores atos de violência já vistos no Japão. Depois de terminar sua carnificina, ele fugiu por uma montanha próxima. Lá, o silêncio da noite, cercado apenas pela escuridão e pelos ecos de seus próprios atos, Mutsu tirou sua própria vida com um tiro no peito. Sua morte foi o último capítulo de uma história marcada por dor, isolamento e loucura. A lenda do massacre de Tsuyama perdura até hoje e a mansão, o local onde Mutsu viveu, é evitado por muitos. Acredita-se que os espíritos das vítimas ainda vagam pela área, perturbados pela tragédia que os levou, transformando o lugar em um símbolo de horror e sofrimento humano. Se você chegou até aqui, provavelmente gostou do vídeo, então se puder deixar um like, se inscrever e compartilhar, isso ajudaria muito o canal. Até a próxima! Tchau, tchau! I'm walking lonely, got no homies, feeling like a ghost. She don't feel me anymore, she says I'm never home. I got no lights on.